E voltamos com a segunda parte do TV Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o câncer. Em 2017, estima-se que 500 mil pessoas sejam diagnosticadas com a doença só aqui no Brasil, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Para você ter uma ideia, 500 mil pessoas é mais do que o dobro da população de Jacareí e um pouco menos do que a população de São José. Esse tanto de 500 mil pessoas são diagnosticadas com câncer no Brasil só este ano. E é a segunda doença que mais mata, sendo superada apenas pelas doenças cardiovasculares. Para falar sobre isso, a gente está com a psicóloga Isabel Rivas e com o médico oncologista André Prestes. Tudo bem, gente? Voltamos após o intervalo. André, esse número é assustador. É assustador e tem aumentado progressivamente. Sabe-se que a causa de morte daqui a alguns anos, o câncer vai ultrapassar as doenças cardiovasculares devido a isso, ao aumento do número de casos e o diagnóstico tardio desses casos. Então acaba sendo casos mais avançados, mais paliativos, metastáticos e vão acabar matando mais do que as das doenças cardiovasculares daqui a alguns anos. O primeiro câncer mais comum é o câncer de pele. Isso. O de pele depois... Não melanoma. Primeiro é tumor de pele não melanoma, que são chamados carcinoma basocelulares ou espinocelulares. São cânceres tranquilos de tratar logo no começo, cirurgia é suficiente para curá-los. No caso do melanoma, que já é um pouco mais raro, o caso são doença muito agressiva. E essa sim tem um risco de morte grande e tem que ser diagnosticado precocemente. Certo. Depois desse, nas mulheres é o de mama e nos homens? Próstata. Tumor de próstata. E aí o resto, a sequência, depende muito da região de onde a gente está falando. Países desenvolvidos, na Europa ou Estados Unidos, e no Brasil a gente também tem a parte mais desenvolvida que é aqui no Sudeste e a parte do Norte, Nordeste, que tem a segunda causa na mulher nesses lugares, por exemplo, é câncer de colo de útero, que a gente não consegue um câncer totalmente, chance de prevenir, a gente consegue ser um lugar que tem a segunda causa de câncer lá no Norte e Nordeste do Brasil. Então, dependendo da região, tem uma estatística diferente. Isso porque tem algum fator físico lá que influencia mais nisso ou por falta de prevenção? Falta de prevenção. A falta de prevenção, fazer o exame simples, que é o Papa Nicolau, que o pessoal não faz, e pela promiscuidade sexual também, acaba tendo um diagnóstico um número bastante grande de pacientes e com diagnóstico tardio também, por não fazerem os exames preventivos. Certo, ainda falando sobre esse câncer, no caso da prevenção com relação ao câncer, a gente tem um exemplo de uma pessoa famosa que fez a mastectomia antes de detectar o câncer, que é o caso da atriz Angelina Jolie. Ela retirou as mamas antes mesmo de ser detectado qualquer tipo de câncer por causa da condição genética dela. A mãe dela faleceu com 56 anos, vítima de câncer, e ela viu que ela tinha uma probabilidade alta de ter câncer e já quis cortar o mal, nem raiz tinha esse mal, já mandou tirar mesmo para evitar qualquer problema. Eu queria saber a sua opinião como médico com relação a esse procedimento, considerado um procedimento radical por muitas pessoas, e a sua opinião como psicóloga em relação a esse procedimento da Angelina Jolie. No caso dela, como a mãe faleceu pelo câncer de mama, foi pesquisado nela a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. No caso dela, vieram mutados. Então, sendo positiva essa mutação, se aumenta a chance, pelo menos 50% de você ter um câncer de mama. Então, como que ela detectou isso, André? É num exame. No exame que você pode fazer um exame de sangue ou na saliva você consegue pesquisar. Você sabendo essa mutação, que você tem essa mutação, você aumenta a chance de você ter o tumor. E aí a decisão vai ser sua, de você querer acompanhar de perto, tanto câncer de mama como câncer de ovário também. Acompanhar de perto, ou já para prevenir o tumor, você faz a mastectomia bilateral e talvez, eu não tenho certeza se ela fez a oforectomia, que seria tirar os ovários, que aumenta a chance de você ter o câncer de ovário também. Fez isso posteriormente. Esse exame, ele é um exame que vai detectar se eu tenho probabilidade de ter câncer de acordo com os meus genes. Aumenta a possibilidade. E ele é possível para nós, que somos seres humanos comuns, fazermos esse exame? Cada um em torno de R$1.000 para se fazer. Mas fazem quem já tem alguma história
positiva, né? Acho que não vale a pena toda a população sair, a gente não tem condição de saúde pública de fazer isso, nem os convênios também não vão autorizar. Naquele paciente já tem um histórico, ou já teve um câncer de mama precocemente, até os 30 anos, aí tem que se fazer para ver se você já tira a outra mama, para ver se esse fator é hereditário, e o ovário também ou não. Daí sim está indicado você fazer a análise da mutação. Se você não tem história de câncer na família, não tem por que você fazer. Isabel, o que você achou desse procedimento de uma mulher já retirar o seio sem saber sem nem ainda ter o câncer de fato? Nos Estados Unidos, esse é um procedimento relativamente mais comum, assim, mais popularizado do que aqui, que ganhou notoriedade por ter envolvido uma pessoa famosa, né? Eu entendo que, com um grande risco, ela fez uma opção bem racional de não correr esse risco, né? Com os montes de filho que ela tem para cuidar, deve ter pensado nisso também. É óbvio que não existe nenhuma garantia de que ela não vai ter outro tipo de doença, ou que ela não vai sofrer um acidente, mas aquilo que ela sabia que ela podia ter, ela decidiu. Acho que foi uma decisão bastante racional e acho que cabível, não acho doideira não, acho que ela foi racional. Também vejo essa questão da mutilação de uma forma muito relativa, porque ela já fez a substituição, então ela não ficou, inclusive quando a pessoa faz esse tipo de cirurgia, a parte da reconstrução é muito mais fácil, esteticamente falando, do que quando a pessoa já fez outras cirurgias, ou já tem o câncer, e aí precisa remover muito mais, né, é muito mais comprometedor aí, às vezes dificultando essa parte estética. Então acho que ela não teve muito esse sofrimento, vamos dizer assim, porque ela não se sentiu, talvez não tenha se sentido mutilada, ela simplesmente substituiu por algo que ela entendeu que fosse mais seguro para a saúde dela, para o futuro dela. É uma decisão bastante racional. Tem que ser bem racional, né? Uma atitude como essa. Pessoal, né? Uma atitude pessoal, que ela sabendo do risco que ela pode ter, ela fez a cirurgia, que é uma cirurgia mutiladora, mas já reconstruiu. Então, tem mulheres que sofrem muito com essa mutilação e tem algumas que até nem precisam reconstruir, elas não se sentem bem mesmo sem precisar reconstruir. Então, acho que é muito pessoal, essa decisão. Você recomenda esse exame, ele tem um nome, esse exame? BRCA1 BRCA1. BRCA2. Para quem, por exemplo, tem um caso de mãe que teve câncer de mama? Precocemente. Se a mãe teve câncer de mama precocemente, ela tem a chance de ter o tumor precocemente também. Se a mãe teve câncer com 40, 50, 60 anos, isso já é adquirido, não é por nenhum motivo genético. É mesmo? É adquirido. Se ela teve câncer, então, depois dos 40, foi adquirido? Sim. Muito provavelmente. Medicina a gente não tem muita regra, né? É difícil ter regra em medicina, mas muito mais provavelmente sim. Aí tem vários tipos de câncer. Então, se for um câncer triplo negativo, provavelmente tem uma chance um pouco maior de ser hereditário. Mas a gente tem que analisar cada caso a caso. Medicina não é muito pontual, muito matemático mesmo, né? Então, existem vários tipos de câncer de mama. Porque a gente fala em câncer de mama, aparentemente parece que é tudo um câncer só, é um câncer de mama. Mas existem vários tipos, então. Tem vários tipos. No anátomo patológico já mostra que tem alguns tipos histológicos diferentes de câncer de mama. Cada um já vai ter uma história natural diferente. E aí, quando a gente vai analisar um exame que chama imunohistoquímica, a gente vai analisar se o tumor é dependente de hormônio, se ele tem uma proteína chamada HER2 hiperexpressa, ou se ele é tudo negativo. Se ele é tudo negativo, ele é um triplo negativo, é um tumor um pouco mais agressivo que a gente tem menos tratamento para se fazer. Quando o HER2 é positivo, a gente usa uma medicação específica que chama trastuzumab, por 1 ano. Isso é uma medicação específica para esse tipo de tumor. E quando o receptor de estrógeno e o receptor de progesterona são positivos, que a maior parte dos tumores, em torno de 80%, esses são tumores dependentes de hormônio. Então, a gente vai fazer um bloqueio hormonal para tentar evitar ao máximo dele voltar ou de fazer um controle bom se ele já for metastático. Então, dependendo do tipo de tumor, vai ser um tipo de tratamento. Por exemplo, tem a químio, tem a rádio. Dependendo da pessoa, ela vai ter consequências como queda do cabelo. Dependendo da pessoa, ela pode até fazer o mesmo tratamento, mas não vai ter essas consequências. A gente tem que saber que quando a gente tem o diagnóstico de câncer, esse câncer pode estar já metastático, ele já está espalhado em alguns órgãos, ou ele está no comecinho. Você faz a cirurgia,
precisar quimioterapia ou rádio só para evitar do tumor voltar, isso não quer dizer que você está fazendo um tratamento que você vai morrer, você está fazendo um tratamento para prevenir, para evitar do tumor voltar, que chama adjuvante. E depois faça o tratamento hormonal, que seria o bloqueio dos receptores, naqueles casos que tem o receptor positivo. Então, cada caso vai ser tratado de um jeito. Os tipos de câncer de mama, cada um vai evoluir de um jeito. A gente sabe que alguns tipos são mais agressivos, a gente sabe que alguns tipos são mais indolentes. Então, a gente vai tratar esses casos de acordo com o seu tipo. Certo. O tratamento, eu imagino que deva ser um tratamento, geralmente deve ser bem sofrido, principalmente dependendo do tratamento, alguns que vai mexer com a vaidade da pessoa, vai mexer com a questão física, pode ser que sejam, eu acredito que sejam mais doloridos pelo aspecto emocional. Isabel, qual o papel da família, dos entes familiares, das pessoas queridas no tratamento de uma pessoa que está com câncer? É essencial, né? Uma rede de apoio é importante no enfrentamento de qualquer dor, né, que a pessoa possa tá vivendo. E quando a gente pensa no câncer, como a pessoa se vê realmente, ela começa a rever toda a vida dela e começa a meio que entender que ela tem um tempo determinado, e isso é muito assustador. Então, ter pessoas que estejam ao lado, que mostrem que ela não está sozinha, que vão estar com ela independente do que ela vai ter que passar, ou do que vai acontecer, isso traz um pouco mais de segurança, né? Traz um pouco mais de alívio. No caso do câncer de mama, como muitas vezes envolve, né, essa questão, mexe com o lado da mulher, do feminino, é muito importante que se tenha mesmo uma abordagem não só com a paciente, mas com o marido, muitas vezes, né, que vai ter que lidar com aquela nova mulher, que durante o tratamento muitas vezes vai perder os cabelos, e não são só os cabelos, né, todos os pelos do corpo, então existe uma transformação por completo no corpo daquela pessoa. Se existir uma cirurgia, no caso, quando já tem um câncer, nem sempre é tão rápida a questão da reconstrução, então a pessoa, em alguns casos, ela precisa viver um tempo mesmo a mutilação. Então, tudo isso é muito importante e isso muda como ela se vê e gera uma insegurança também em relação a como o outro a vê. Então, o cuidado, o carinho, a atenção, esse outro continuar, ter uma estrutura emocional própria, bastante sólida para conseguir dar esse apoio, porque também não é fácil para quem está do outro lado, né? Então, a gente precisa abraçar essa família toda. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que essa relação seja fortalecida e que a pessoa consiga dar os passos que ela tem que dar, né, e no período que isso é mais difícil durante o tratamento dela. Então é essencial que, não só pela presença, mas também por toda essa questão de aceitação, de entender, né, dependendo do tipo de câncer também, existe pode existir um tipo de sequela permanente, algum tipo de mudança que vai impactar não só a vida do doente, mas a vida de todo mundo que está em volta. Então, todo mundo tem que estar entendendo o que está acontecendo e se tiver emocionalmente amparado, a chance de reduzir o sofrimento e de lidar com isso de uma forma mais positiva aumenta. Certo. Qual que é o papel da medicina paliativa? Eu acho que vocês vão poder falar melhor do que eu o que é medicina paliativa. Até onde eu entendo, a medicina paliativa é aquela medicina que vai tratar a qualidade de vida do paciente nos últimos momentos dele. É quando o paciente já tem um diagnóstico certo, que aquilo não tem cura, mas a medicina paliativa vai tentar dar uma qualidade de vida para ele naqueles últimos momentos, tanto para ele quanto para a família. Eu estou certa? Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. E qual a importância da medicina paliativa nesses casos que vocês devem conhecer, de casos que são realmente sem solução? A importância é melhorar a qualidade de vida. Você dá o maior conforto possível para o paciente. Nesse caso, a medicina paliativa começa desde quando o paciente tem o diagnóstico de uma doença incurável. Se a partir desse diagnóstico ele vai viver mais 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, isso aí só Deus sabe, mas a gente vai, a partir desse diagnóstico, a gente vai tentar levar ele com o maior cuidado possível, com o maior conforto possível, maior qualidade de vida possível, para que ele viva esse tempo de vida que ele tem
com todos esses prazeres, com todos esses benefícios. Certo. A medicina paliativa, ela é como é uma especialização da medicina? São alguns médicos psicólogos, por exemplo, que se focam mais nisso. Como que é o procedimento? Tipo, você detecta que um paciente está num estado já praticamente terminal. Você comunica isso com algum setor específico do hospital? Como é que funciona isso? Porque a medicina paliativa não sei se é um processo que eu posso dizer, é novo no Brasil, né? Como que funciona isso na prática de vocês? É multiprofissional. Então tem que envolver todos os profissionais. O médico, e aí vem a enfermeira, a psicóloga, a farmacêutica também é possível para ajudar, a nutricionista, todo mundo faz um grupo multiprofissional, fisioterapeuta, para ajudar nesse bem-estar do paciente. Acho que a psicóloga é um fator bastante importante para conduzir os pacientes paliativos. Quando existe realmente um prognóstico ruim, né, aí a coisa se torna mais concreta. Quando a pessoa está em tratamento, existe uma chance de cura, a gente vai olhar para essa chance de cura. A gente vai olhar menos para aquilo que se está perdendo e focar naquilo que se pode ganhar. Mas a partir do momento que já existe uma notícia, aí as coisas mudam um pouco. E aí precisa ter um acolhimento do impacto, né? De como esse luto antecipado afeta as pessoas envolvidas. E aí o papel do psicólogo vai ser muito de acolher e de tentar auxiliar esse paciente, esse familiar que já está sendo amparado por toda essa equipe nos termos de conforto físico, de estar sem dor, né, o mais confortável possível, mas que ele também possa estabelecer laços, resolver conflitos, tratar questões. É difícil isso, não é? Porque você está envolvendo com uma família que tem toda uma história, exatamente. Já tem toda uma estrutura. Assim, eu falo que esse tipo de abordagem a gente deveria fazer com todo mundo, né? Talvez nós tivéssemos menos casos de câncer, se nós perdoássemos mais, se nós olhássemos para o que realmente importa, menos focado em coisas materiais, menos focado em conquistar bens, né? E investir mais nos relacionamentos. Então existe um foco muito nesse resgate de quem são as pessoas, de como vai ser esse tempo que a pessoa tem. Que na verdade a gente não sabe exatamente, né, cronologicamente quanto tempo é. E é interessante porque é uma coisa que ninguém pensa no seu dia a dia, né? Nós vivemos como se nós não fôssemos morrer, a gente não pensa muito nisso. Então nós temos sonhos, temos planos que são de longo prazo e na verdade, às vezes no dia a dia pela correria a gente não prioriza nada. E aí uma situação como essa às vezes cai como uma oportunidade para que as pessoas revejam, né? Experiências de perdas no geral dão essa oportunidade para que a pessoa ressignifique tudo o que ela pensa a respeito de todas as coisas. Então o apoio psicológico é importante por isso, porque a gente não vai tratar e abordar só a questão da doença, mas a gente vai tratar a vida das pessoas que estão envolvidas ali. O que é importante de verdade quando a gente ama alguém, quando a gente vive um relacionamento, né? Qual que é a qualidade? Não é questão de... A gente para de pensar em quantidade, a gente começa a pensar em qualidade desse tempo que a pessoa tem. É isso. Não é fácil para um psicólogo estar envolvido com isso, não. Cada caso é um caso diferente. Então psicólogo são famílias, tem que fazer muita terapia também. Psicólogo, acredito que o psicólogo depois precisa procurar um outro Exatamente. psicólogo. Eu queria que, a gente já está encerrando a nossa entrevista, eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que por acaso estejam com câncer, sejam diagnosticadas com câncer, ou sejam parentes ou amigos ou pessoas muito próximas, queridas, de alguém que está passando por essa doença. Então você, André, deixa um recado para o nosso telespectador, você, Isabel, deixa um recado para eles, como eles podem melhorar a qualidade de vida deles, como eles podem acreditar, ter fé em Deus e na medicina, porque hoje a gente teve uma longa conversa sobre isso, a gente viu que a gente pode acreditar. Eu acho que quem tem câncer ou quem está acolhendo, está assistindo alguém com a doença,
eu acho que o principal de tudo é entender o que está acontecendo. Você entendeu se a doença está bem no começo, se ela já está numa fase avançada, e entender como que ela pode progredir, quais são os possíveis tratamentos que podem ser feitos, e aí entender e criar uma relação com o médico e realmente confiar no que está acontecendo. Confiando assim, você dando assistência para o paciente, ou você mesmo, paciente, que tem uma fé, uma possibilidade de se fortalecer para conseguir tratar o câncer, é importante. Então, tenham fé e acreditem no tratamento, que eu acho que a chance de ter uma cura ou você conseguir alguns benefícios a mais é muito grande. E façam os exames preventivos também. Sim, né? no caso dos pacientes que ainda não tiveram, né? Acho que vale a pena você fazer exercício, ter uma vida não sedentária, se alimentar o mais simples possível, com qualidade, e manter o corpo com o mínimo de obesidade possível, que são fatores que aumentam pelo menos em 30% a chance de você ter um câncer. Então, sem dúvida, melhorando esses fatores, você já ganha pelo menos 30% de chance de não desenvolvê-lo. Tá certo. Isabel? Bom, eu acho que é importante para quem já está vivendo isso não desistir sem tentar, né? Acho que isso é muito importante. E se tiver muito difícil, procurar ajuda. Existem grupos de apoio, existem profissionais habilitados, os próprios centros de tratamento, onde é feito o tratamento físico, já entende a importância desse aspecto emocional, então a gente não tem um local onde se trata o câncer que já não tenha um trabalho também voltado para o aspecto emocional. Então juntar todas as forças e entender que existe um propósito mesmo. E que não desistir. Enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança, é isso aí. Caso alguém esteja nos assistindo e é amigo, é parceiro, é cônjuge, é alguém muito próximo de alguém que está com câncer, o que você diria para essa pessoa? Para não abandonar, para não mudar o jeito de tratar. É difícil para todo mundo e às vezes o amigo, o colega, o marido, ele foge por não conseguir ele mesmo encarar aquela situação. Então busca ajuda para você. Às vezes as famílias querem tanto ajudar o doente e elas estão tão mais abaladas e lidando com dificuldade. Então entender que uma doença como essa, ela não é uma doença só do paciente, ela é mesmo uma doença do grupo. Todo mundo tem que se tratar, todo mundo tem que se cuidar. E aí vai conseguir ajudar melhor. Tá certo. Seja apoio dessa pessoa que você conhece, que está doente, que você vai poder ajudar muito na cura, na recuperação dessa pessoa. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Para você rever o que foi falado hoje, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E vale lembrar que agora a gente também está no Instagram. Nos siga por lá, é o @Câmara de Jacareí. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, André. Eu quero ver vocês mais vezes aqui nas nossas próximas entrevistas, nos nossos próximos jornais. Toda vez que a gente tiver dúvida, vamos perguntar aí, recorrer a vocês para saber sobre câncer, sobre tratamento psicológico, entre outros assuntos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. E é isso aí. Eu, Cibele, te vejo no próximo TV Câmara Entrevista. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.